então, já temos o nosso prazo ali, né, de 5 minutos, um pouco mais. Então, vamos começar o nosso 13º, já hoje, nosso 13º seminário por videoconferência do Clube Brasileiro de Purinas, e hoje teremos a satisfação de ouvir a Carolina Gubert. Fiz aqui um breve resumo para apresentar a Carolina. Então, a Carol, ela possui graduação em Biomedicina pela URGS, e atualmente ela é pós-doc no Instituto Florey, que ela vai comentar com vocês, né, em Melbourne, na Austrália. A Carol, durante a graduação, ela fez estágio de iniciação científica em 3 laboratórios, e, na verdade, toda a formação dela foi percorrendo esses 3 laboratórios. Então, a Carol foi orientada pelo professor Flávio Kapczynski no trabalho de conclusão do curso de graduação. Nesse período, a Carol foi fazer um estágio lá no laboratório da Fernanda Morrone, na PUC, quando ela foi apresentada o receptor P2X7. E a Carol teve a iniciativa de pensar todo um projeto que envolvia, então, a avaliação, né, que se transformou posteriormente no seu mestrado, a avaliação do papel do receptor P2X7 em modelos, no caso do trabalho de mestrado, no modelo de hiperatividade induzida por D-anfetamina em camundongos. Para realizar o mestrado, então, a Carol foi apresentada a mim, né, então tive a honra de conhecer a Carol e poder orientá-la no mestrado e no doutorado, e também, nesse período, a Carol nos aproximou de um outro laboratório, que é o laboratório do professor Robson. Então, a Carol tem essa capacidade, né, de aproximar as pessoas, de ter ideias, de congregar, né, a parte científica de uma maneira muito, muito tranquila, né, uma pessoa muito interativa e muito colaborativa. Em relação a essa aproximação que a Carol acabou fazendo do meu laboratório e o da FER com o da psiquiatria na URGS, foi muito importante para nós, né, porque a gente pôde colaborar com o professor Flávio Kapczynski, que em 2019 foi um dos pesquisadores brasileiros mais citados no exterior. Então, isso para nós foi uma grande honra, né, poder ter artigos publicados com o Flávio. Então, uma colaboração, assim, muito, muito boa, muito produtiva, né, e a Carol, então, como a gente brincava, né, no mestrado e no doutorado, ela tinha praticamente 3 orientadores, ela frequentava 3 laboratórios e fez isso com uma habilidade muito grande, que eu acho que é um desafio. Cada laboratório, cada orientador com suas manias, né, então a Carol soube resolver muito bem esse aspecto humano, vamos dizer assim. Então, depois do doutorado, ela seguiu no meu laboratório, né, terminou, então, a formação dela lá no nosso laboratório, seguiu estudando o receptor P2X7, como ela vai contar para vocês, com a caracterização, então, desse receptor no transtorno bipolar. Eu vou depois pedir para a Carol, se ela não preparou, que ela nos conte um pouco, assim, desse momento de transição, né, do fim do doutorado, em busca de oportunidades para seguir na carreira científica, que é a grande vocação da Carol. Mas, nessa passagem, vamos dizer assim, né, teve a distinção, né, de receber um prêmio muito importante da Sociedade Internacional de Desordens Bipolares, né, que é o prêmio Samuel Gerson, para investigadores, jovens investigadores,
que ela, então, recebeu em 2019. É um prêmio de uma grande distinção, né? Não é para qualquer um. Então, assim, a gente só tem elogios para Carol, né? E muita saudade dela, né? Muita saudade dela no laboratório, das risadas dela, do jeito tão especial que a Carol é. E vou passar a palavra em seguida para a Carol e já, desde já dar um forte abraço nela. Antes da Carol começar a falar, então, eu vou fazer 2 recomendações, né? O pessoal desligar os microfones. E depois, quem quiser fazer perguntas, se inscreve pelo chat e a gente, ao final, a gente vai abrir para as pessoas perguntarem, que elas acharem, que tiverem vontade de perguntar para a Carol. Então, muito obrigado, Carol. Não tenho palavras para dizer, né? Quanto a gente gosta de ti, todos nós aqui do Brasil, né? E vamos lá. Então, vamos te ouvir um pouco. É recíproco, né, Ana, como você sabe. E, enfim, bom, muito obrigada pela essa introdução. Agora estou emocionada. Se eu não estava nervosa antes, agora eu estou. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Carolina Gubert e eu vou falar aqui hoje para vocês um pouquinho do meu trabalho intitulado Envolvimento do Sistema Purinérgico no Transtorno Bipolar, da bancada clínica. E, bom, como a Ana já comentou e vocês podem ver, a minha ligação atual é com o Instituto de Neurociência e Saúde Mental, o Florey, que é vinculado à Universidade de Melbourne, na Austrália, onde eu vivo, já faz 2 anos. Mas esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é parte do meu mestrado e doutorado, que foi vinculado à URGS e ao programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e Bioquímica, sob a orientação da professora Ana. E, bem, só para falar um pouquinho, a Ana já sintetizou bastante, mas para mostrar para vocês um pouquinho da minha caminhada, assim, e quando que eu comecei a me interessar por neurociência, quando e por que o sistema purinérgico, e como é que eu vim parar aqui na Austrália também. Bem, como a Ana comentou, eu entrei para fazer biomedicina na URGS em 2008, e eu já tinha um interesse anterior à pesquisa, já entrei por esse motivo na biomedicina da URGS, e neurociência sempre foi o que mais me encantou. Daí, em 2009, no 3º semestre da minha graduação, eu já tive a oportunidade de entrar no laboratório do professor Flávio Kapczynski, como a Ana comentou. Ele é psiquiatra e trabalhava no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele liderava o laboratório de psiquiatria molecular, onde eu passei alguns anos e tive a oportunidade de ter esse pezinho na clínica, que eu vou mostrar para vocês alguns dados que a gente fez em parceria com eles. Foi, enfim, acrescentou muito na minha vida e me fez começar a estudar neurociência e me encantar ainda mais. Como a Ana comentou, eu, no final da minha graduação, eu fiz um estágio muito curto na PUC, mas uma coisa sobre mim é que eu geralmente estou no lugar certo na hora certa, e foi exatamente isso que me fez encontrar a professora Fê, a Fê Morrone, né? Dispensa apresentações também. E, enfim, eu fiz um período muito curto desse projeto lá, mas foi suficiente para eu ter o contato com os camundongos nocaute por receptor P2X7 e, enfim, ter contato com os estudos que a professora Fernanda estava realizando na PUC, me encantar e, enfim, como a Ana comentou, eu juntei o que eu estava estudando no laboratório do professor Flávio com esse novo alvo terapêutico que veio como uma ideia. Discuti com a professora Fê, falei que eu tinha essa ideia, disse que eu queria muito fazer mestrado na bioquímica da URGS. Da Ana falou, não te preocupa que eu sei quem que eu vou te apresentar. E daí ela me apresentou para a professora Ana, e, enfim, passei alguns anos sendo orientado pelos 3, tive a honra e também foi um desafio, porque como a Ana falou, eu me dividi em 3 campos, entre 3 professores, mas, enfim, foi maravilhoso. E, enfim, permaneci no laboratório da professora Ana, então, para mestrado e doutorado. E quando eu estava no meio do meu doutorado, em 2016, eu já, enfim, já estava pensando no futuro, porque eu sempre tenho
5 anos à frente planejado, mas é uma característica minha. Mas eu encorajo todo mundo a, se possível, sempre, né, ter essa visão assim mais adiantada, porque isso ajuda muito, porque tudo demora, né? E, enfim, em 2016, a Ana ela foi convidada para apresentar os resultados do meu mestrado num congresso nos Estados Unidos. E, para minha sorte, a Ana não pôde ir e disse que me encorajaria muito a ir. De novo, aquela história de estar no lugar certo, na hora certa. Nesse evento, eu encontrei o meu orientador do momento, que é o professor Anthony Hannan, e ele veio no meu pôster, eu apresentei meu trabalho para ele, algumas coisas que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, inclusive. A Ana talvez não vá acreditar, mas eu encontrei alguém que consegue falar mais do que eu, que é o professor, que é o Tony. Então, a gente passou 2 horas dessa sessão de pôster conversando. Eu, claro, identifiquei uma oportunidade, né, de vender meu trabalho, enfim, estava super animada no meio do meu doutorado, muito, enfim, vendendo com muita felicidade meu trabalho. Ele perguntou meus planos para o futuro e eu disse para ele, né, que eu certamente gostaria de fazer um pós-doutorado no exterior. E dei uma brasileirada na história e falei que eu já estava, inclusive, avaliando umas possibilidades. O que na época não era verdade ainda, estava só no meio do meu doutorado, né? Mas, enfim, ele disse, então, quem sabe vamos manter contato e quando vê, tu integra meu grupo no futuro, quando terminar teu doutorado. E foi o que aconteceu. A gente ficou por 2 anos trocando e-mails, o que basicamente era eu mandando e-mails aleatórios para ele para ter certeza que ele não esqueceria de mim. Oi, eu existo, tudo bem? Ainda estou olhando oportunidades. Enfim, passei 1 ano, o último ano do meu doutorado, aplicando para várias oportunidades de bolsa, coisas que ele mandava para mim, coisas que eu encontrava sozinha. Então, foi um longo caminho, até que, quando eu terminei meu doutorado, eu consegui uma bolsa para fazer pós-doutorado no exterior. E, enfim, vim, no caso, para Melbourne e me juntei ao laboratório dele. Então, eu estou aqui há 2 anos já, e agora eu acumulo carinhas mais jovens, que agora, na verdade, devem estar adicionando a minha carinha nas timelines deles. Então, esse basicamente é o meu caminho até agora. Então, enfim, meu trabalho no mestrado e doutorado foi o envolvimento do sistema purinérgico no transtorno bipolar. E o transtorno bipolar, ele é um transtorno psiquiátrico crônico grave, onde o paciente ele apresenta sintomas de mania e depressão. Nos sintomas de depressão, o paciente ele apresenta desesperança, perda de energia, foco, anedonia, que é quando o paciente ele tem uma diminuição do prazer que ele costumava sentir, coisas que ele costumava gostar. Nos episódios de mania, o paciente se sente eufórico, tem ilusão de grandeza, fala acelerada, tomada de decisão sem medir consequências, que podem... que podem levar a gastos extremos e também a ideações suicidas. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver no eixo Y a variação de humor e no eixo X o tempo. Então, indivíduos em geral, eles têm uma flutuação esperada de humor, que pode ser tanto para cima quanto para baixo, geralmente desencadeada por algum evento cotidiano, como perda de emprego, uma desilusão amorosa, um luto, que pode perdurar por algum certo tempo. Agora, pessoas que possuem depressão unipolar, elas geralmente passam um grande espaço de tempo no polo negativo, né, em depressão, sem nenhum motivo aparente. Pessoas com transtorno bipolar do tipo 1, eles possuem longos períodos de depressão e longos períodos de mania, que seria o polo oposto, e intercalados por períodos subsindrômicos ou de remissão, que são chamados de períodos de eutimia, que geralmente é quando o paciente está medicado. O transtorno de humor bipolar do tipo 2, ele é caracterizado por possuir períodos de depressão e períodos que não são tão graves de mania, que são considerados, então, episódios de hipomania, também intercalados por períodos de eutimia. Então, antes que alguém se identifique com algum desses polos ou ache que tem transtorno bipolar, é importante dizer que esses períodos, essas sensações, esses sentimentos, eles devem durar um certo período de tempo, que, segundo o DSM-5, para ser considerado diagnóstico, no mínimo 2 semanas de depressão, para mania
pelo menos uma semana, e para hipomania, 4 dias. E isso pode perdurar por meses, cada uma dessas fases. O transtorno bipolar ele é prevalente na população mundial em 2,4%, o que pode não parecer tão alto se tu pensar na depressão unipolar, que é 10%, mas ele já foi considerado algumas vezes uma das 10 causas principais de incapacitação mundial. O transtorno bipolar também é associado a alto índice de comorbidades clínicas e é considerado um problema de saúde pública, em função de ser relacionado com altos níveis de desemprego e índices de suicídio. A etiologia do transtorno bipolar ela ainda não é bem compreendida. Se sabe que existem fatores genéticos que conversam com fatores ambientais. Esses fatores genéticos, então, eles vão gerar uma certa susceptibilidade, que dependendo de fatores epigenéticos e ambientais, quando um evento de um estresse ou eventos traumáticos ou mesmo abuso de drogas vai levar ao desenvolvimento do transtorno bipolar, geralmente no final da adolescência, início da idade adulta. Existe, então, um componente importante hereditário na predisposição. Entre gêmeos monozigóticos foi observado 73%. Alguns genes são candidatos, como o BDNF, o transportador de serotonina, mas nada ainda é específico ao transtorno bipolar. A neurobiologia do transtorno bipolar também está longe de ser completamente compreendida. O que se sabe é que se existe um desequilíbrio dopaminérgico, presença de neuroinflamação, excitotoxicidade e prejuízo na neuroplasticidade. O que, em conjunto, leva a um padrão chamado tipo neurodegenerativo para o transtorno bipolar. E aqui a gente pode ver claramente, aqui são 2 pacientes diferentes, pareados por sexo e idade. Esse paciente ele teve poucos episódios agudos durante a vida, e esse paciente teve vários episódios agudos durante a vida, principalmente episódios de mania. A gente pode claramente ver aqui um alargamento ventricular e uma diminuição cortical, demonstrando, então, claramente esse padrão neurodegenerativo da doença. E como a gente pode ver, então, quanto maior o número de episódios, mais grave, pior é a progressão. O tratamento, ele ainda é basicamente baseado em manejo de episódios agudos e a manutenção desses episódios agudos. É utilizado estabilizadores de humor, principalmente o lítio, o valproato, e antipsicóticos, principalmente os atípicos. Entretanto, esses fármacos, eles possuem ainda baixa eficácia nos seus pacientes e possuem muitos efeitos colaterais, o que faz com que os pacientes não aderam muito ao tratamento e nos deixando, então, na necessidade de sugerir novos alvos farmacêuticos. Sem contar que todos esses conhecimentos e sugestões de uso de medicamentos, eles datam dos anos 60, então é muito necessário o descobrimento de novos e mais efetivos fármacos. Bem, considerando que a gente está numa palestra com uma audiência do Clube de Purinas, não preciso fazer grandes introduções, né, mas só porque sempre tem uma outra pessoa nova. O sistema purinérgico, então, nos pareceu uma boa opção de estudo. E o transtorno purinérgico, ele é baseado na ação do ATP no meio extracelular. O ATP, ele pode ser liberado de uma maneira fisiológica, via transportadores, mas ele também pode ser liberado de uma maneira patológica, quando há a disrupção de membranas, em caso de lise celular. Então, esse ATP no meio extracelular, ele tem um papel de sinalizador, ele se liga a receptores P2Y e a receptores P2X, ele é, então, hidrolisado por ectonucleotidases até adenosina. A adenosina é essa que pode se ligar a receptores P1, ou ainda ser recaptada, ou seguir a sua via de desaminação e oxidação até ácido úrico. Alguns componentes do sistema purinérgico eles já têm sido relacionados com doenças neurodegenerativas e inflamatórias. No momento, quando nós começamos a estudar e a focar com transtornos psiquiátricos, ainda não se tinha muita coisa. Nesse andar de 8 anos que nós temos estudado, algumas coisas têm, em paralelo com os nossos estudos, melhorado, mas ainda pouco se é entendido, compreendido.
Só para dar um spoiler para vocês do final das nossas conclusões, o receptor P2X7 e a adenosina, eles vão ser os nossos principais alvos nesse sistema. Bom, o receptor P2X7, ele é um receptor muito importante, muito diferenciado dentro de sua família, dentro do sistema purinérgico. Ele é um trímero disposto em volta de um canal cátion permeável. Quando o receptor P2X7 ele é ativado, há um efluxo de potássio que gera a ativação da procaspase 1 do inflamossomo, que vai levar à maturação da prointerleucina beta, que vai permitir com que ela possa ser liberada da célula. O influxo de cálcio ele gera a translocação de NF-κB para o núcleo, assim como o NFAT, que vai levar à produção de mais toxinas pró-inflamatórias ser produzidas. Interleucina 2 por NFAT e interleucina beta pelo NF-κB. Outra característica importante e que faz ele ser tão peculiar, esse receptor, é o fato de que ele tem uma baixíssima afinidade ao ATP, o que significa que o receptor P2X7 ele tem 3 sítios possíveis de ligação ao ATP, e quando 2 ATP se ligam a esse sítio, o papel de canal cátion permeável acontece. Agora, quando esse terceiro sítio de ligação ao ATP, ele também é exposto a um ATP, ou seja, a gente tem essa situação aqui, o receptor P2X7, ele é capaz de formar um poro na célula, que se ainda é discutido se tem um alargamento desse poro, desse canal cátion permeável, ou se é a ligação a outras moléculas como panexinas, por exemplo, talvez sejam os dois, não se sabe ainda exatamente, mas o que acontece é a formação de poros, onde moléculas grandes de até 900 daltons são capazes de passar, o que geralmente leva a célula à morte. Então, é considerado que o ATP, em grandes quantidades, que vai levar à ativação do receptor P2X7 nesse nível, é um sinal de dano. E a ativação do receptor P2X7 tem sido relacionado com algumas doenças neurodegenerativas, como eu comentei, no seguinte contexto. Depois de um sinal de estresse, então, aqui nós temos uma célula neuronal, uma célula astrocitária, uma célula microglial, estamos no sistema nervoso central, né? Então, quando o ATP extracelular está autossuficiente a ponto de ativar o receptor P2X7, em células neuronais isso vai levar uma liberação de glutamato, também por astrócitos, vai levar a uma liberação de citocinas pró-inflamatórias por astrócitos e microglia, vai levar à produção de espécies reativas de oxigênio por neurônios e por astrócitos, que tudo isso no meio extracelular vai levar a neuroinflamação, excitotoxicidade, desdobramento de proteínas problemáticas, que vai levar à morte celular e uma gliose reativa, que está relacionada com Alzheimer, Parkinson, Huntington, algumas doenças neurodegenerativas. E também transtornos de humor, que é onde o transtorno bipolar ele tá dentro, né? Então, se a gente lembra daquela caixinha da fisiopatologia, parece que o receptor P2X7 ele pode ser relacionado em todas as características que se é conhecido do transtorno bipolar. E foi justamente para entender isso que a gente se perguntou se o receptor P2X7 ele está envolvido na patofisiologia da mania. Para estudar isso, a gente planejou um estudo pré-clínico. Como vocês devem imaginar, é muito difícil mimetizar o transtorno bipolar no modelo animal, né? Então, como a gente faz? A gente pega somente o polo maníaco, que é o polo específico para o transtorno bipolar, senão seria um modelo de depressão, né? Depressão maior, não se tem como diferenciar as duas ainda. A gente sabe que nos episódios de mania, os pacientes ele tem um pico de dopamina no sistema nervoso central. A gente sabe que a denfetamina é um psicoativo que causa esse aumento de dopamina e gera sintomas tipo maníacos em pacientes, em pessoas normais e também em camundongos. Então, camundongos e ratos, em roedores. Então, a validade de construto, ela é mais ou menos aceita, porque como só pega um polo da doença, não é perfeitamente, não mímica perfeitamente.
Tem uma validade preditiva, porque o tratamento com lítio, assim como para pacientes, consegue prevenir esse desfecho. E tem a validade de fácil que se aceita, é a hiperlocomoção. Então, a única coisa que a gente consegue avaliar nesses animais, que a gente diz que eles estão com episódio tipo maníaco, é a hiperlocomoção. Então, para isso, a gente coloca os animais num campo aberto, filma o comportamento deles e depois analisa por quanto tempo eles se locomoveram. Nós utilizamos camundongo C57, machos adultos, fizemos um tratamento subcrônico de 7 dias com anfetamina, IP, e os camundongos que receberam o BBG, que é o Brilliant Blue, o antagonista não seletivo do receptor P2X7, eles receberam 30 minutos antes das injeções de anfetamina, no grupo anfetamina BBG. No último dia, imediatamente após a última injeção, nós colocamos os animais nesse campo aberto aqui, por 1 hora, e observamos seu comportamento, e eutanasiamos eles e tiramos os tecidos, enfim, de interesse. O que a gente observou, então, como era esperado, a anfetamina é capaz de aumentar a distância percorrida desses animais, ou seja, nosso modelo está funcionando. Quando a gente olha os animais que receberam BBG e anfetamina, a gente pode observar que tem uma diminuição nessa locomoção, embora ainda seja diferente do controle. Então, usando o BBG, a gente não conseguiu prevenir a nível de controle esse aumento na locomoção. Mas quando a gente observou o comportamento de exploração vertical dos animais, que é quantas vezes eles ficam nas patinhas de trás, a gente pode observar, como esperado, a anfetamina aumenta esse comportamento, e o tratamento com BBG, nesse caso, foi capaz de prevenir, sim, a nível de controle. A gente imagina que não ter sido prevenida a nível de controle é porque o BBG ele não é seletivo, então a sua ação provavelmente se dispersa entre os outros receptores que ele também atua, e a gente tem confiança de que o receptor P2X7 está envolvido nesse comportamento, porque quando a gente utilizou camundongos nocaute para o receptor P2X7, deu os mesmos 7 dias com anfetamina para esses animais, o comportamento não aconteceu. Então, parece que quando a gente deleta o receptor P2X7, ou quando a gente bloqueia farmacologicamente ele, ou é impossível ou é mais difícil de gerar o comportamento esperado. Então, parece que o receptor P2X7, sim, é fundamental para esse comportamento. Bem, eu comentei que o principal racional de se usar esse modelo é porque ele aumenta os níveis de dopamina. Então, foi a primeira coisa que a gente pensou em fazer. Vamos ver se está modulando isso. E, de fato, no hipocampo, a anfetamina ela aumenta os níveis de DOPAC, que é o metabólito da dopamina. E o tratamento com o BBG, com o antagonista do P2X7, foi capaz de prevenir esse aumento. Quando nós plotamos a correlação entre esses níveis de DOPAC com a distância percorrida, a gente pode ver uma correlação positiva entre a distância percorrida e os níveis de DOPAC, demonstrando, então, que a correlação é clara e positiva entre os dois, demonstrando, então, que é via dopaminérgica o principal motivo pelo que o BBG está agindo. Serotonina e glutamato também são importantes para o transtorno bipolar, e aqui a gente pode ver, como esperado também, já foi demonstrado em pacientes, que tem uma diminuição, tanto no hipocampo quanto no estriado, de glutamato e serotonina, porém, o tratamento com BBG não foi capaz de reverter isso, demonstrando, então, que é dopaminérgico específico. Então, tá, a gente viu que é relativo à dopamina, então a gente pensou, vamos tentar entender, conhecendo a via metabólica, né, da dopamina, como se algum fator ele está relacionado, se o tratamento com BBG está afetando o transportador de dopamina ou a tirosina hidroxilase, que é a enzima limitante desse processo, da produção, né, de dopamina. Nós fizemos uma expressão gênica, então não vimos nenhuma diferença, nem no transportador de dopamina, nem na tirosina hidroxilase. A gente também avaliou a expressão gênica do P2X7 em hipocampo desses animais. Observamos também o imunoconteúdo. E não vimos nenhuma diferença significativa ocorrida pela anfetamina.
Aqui no imunoconteúdo a gente conseguiu ver uma ação de aumentar o imunoconteúdo somente do BBG. Mas isso não nos responde nenhuma das perguntas anteriores, né? A gente também tentou entender como é que estava o sistema purinérgico como um todo, e para tentar entender quanto de ATP, quem sabe, a gente teria na fenda sináptica e o que estaria acontecendo. Nós vimos, então, que não teve nenhuma diferença na expressão da 5', mas a gente viu que a anfetamina, ela aumenta a expressão gênica da NTPase 3, que ela é específica de neurônios, e o que, depois de muita discussão no nosso laboratório, nós pensamos que talvez fosse uma maneira de tentar lutar contra toda a citotoxicidade que está acontecendo no sistema nervoso central. Então, a NTPase 3, como a gente sabe, hidrolisa ATP, e se a gente pensa que o ATP ele é uma molécula de dano, a gente, né, na melhor cenário possível, não quer que ela esteja ali presente em grandes quantidades. Então, quem sabe a anfetamina, quando administrada, ela gera esse aumento na expressão da NTPase 3, com uma maneira de tamponar essa reação. E, por outro lado, a NTPase 1, que ela é mais específica de microglia no sistema nervoso central. Quando cotratada o anfetamina com BBG, a gente pode ver um aumento muito significativo, comparado com todos os outros grupos, da expressão da NTPase 1, que provavelmente seja pela mesma lógica de tentar depletar o ATP possível extracelular para diminuir o impacto e a citotoxicidade que pode estar acontecendo no sistema. Então, interessante. Também tentando complementar o que a gente entende do sistema purinérgico como um todo, nós coletamos sangue desses animais e observamos por HPLC a concentração de todos os seus metabólitos, começando pelo ATP, terminando no ácido úrico. E de uma maneira muito interessante, observamos que a anfetamina aumenta também os níveis de adenosina periféricas. O que, seguindo a mesma lógica, a adenosina, a gente vai discutir um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais, mas ela é considerada uma molécula neuroprotetora e anti-inflamatória. Então, também talvez seja uma ação de tamponar toda a situação inflamatória que está acontecendo, aumenta os níveis de adenosina para tentar reverter essa situação. Nós também demonstramos que o tratamento, isso aqui foi numa corte em separado, uma corte do mestrado, onde a gente utilizou o BZ-ATP e o A43, que são agonista e antagonista do receptor P2X7 seletivos, só que eles não cruzam a barreira hematocefálica, então a gente fez tratamento intracérebro ventricular, e a gente observou que a anfetamina ela aumenta os níveis de interleucina beta, e o tratamento com o antagonista do P2X7, tanto o BBG quanto o seletivo, ele previne esse aumento. O BDNF, como esperado também, a anfetamina ela diminui os níveis de BDNF, demonstrando, então, uma diminuição na plasticidade sináptica. E o tratamento com antagonistas, modulando, na verdade, o receptor P2X7, desaparece essa diferença. Mas, enfim, mais estudos têm que comprovar essa relação. E no sentido também de produção de espécies reativas de oxigênio, a anfetamina ela também aumentou os níveis de malondialdeído, e o tratamento com BBG e o antagonista seletivo foi capaz de prevenir esse aumento. Então, a gente está conseguindo ver todas aquelas caixinhas da fisiopatologia se complementando. E, por último, nós gostaríamos de entender um pouquinho mais o que está acontecendo no sistema nervoso central desses animais, tentar separar por célula o que será que está acontecendo. Então, nós fizemos a marcação com o NeuN, que é um marcador neuronal, usando uma estratégia de gate por citometria, e a gente pode ver que os animais que foram tratados com anfetamina e BBG, eles tiveram um aumento maior de intensidade de fluorescência desse marcador, e quando combinado o NeuN com o receptor P2X7, também esse mesmo grupo teve um aumento. A microglia, por outro lado, que a gente sempre tem em mente com toda a história do P2X7 e da inflamação, como eu mostrei anteriormente, a gente esperava que talvez tivesse um aumento na intensidade de fluorescência dela, ou até mesmo
de colocalização da CD11B, que é o marcador de microglia, com o P2X7, e para minha, pelo menos, surpresa, a gente não viu nenhuma diferença. E, de uma maneira muito interessante, o que nós vimos foi que no grupo tratado com BBG e anfetamina tem um aumento muito significativo da colocalização de GFAP, que é marcador de astrócito, com o receptor P2X7. E isso indica que talvez os astrócitos eles estão sendo mais ativados, porque o receptor P2X7, quando na microglia ou quando no astrócito, quando ativado, ele é capaz de ativar essas células para o seu estado ativado, né? Então, essa é uma hipótese que a gente acredita também, que seja uma das vias pelo qual o BBG está ativando para prevenir a ação da anfetamina, é sobre a ativação astrocitária, que é diferente da ativação microglial. Quando a gente pensa, tu pode pensar que isso vai amplificar a inflamação, mas na verdade não. A ativação astrocitária, ela é uma situação muito benéfica, porque ela tenta limpar todos os debris e tudo para tentar diminuir a concentração de moléculas tóxicas no ambiente extracelular, para tentar diminuir e tamponar essa inflamação, essa toxicidade que provavelmente está acontecendo. Então, para concluir o nosso estudo pré-clínico, a gente viu que a anfetamina, então, em vermelho, ela aumenta os níveis de DOPAC, aumenta a expressão da NTPase 3, diminui os níveis de serotonina, de glutamato, aumenta os níveis de neuroinflamação e de estresse oxidativo, e também aumenta perifericamente os níveis de adenosina. Antagonista do receptor P2X7, o BBG, ele é capaz de bloquear, de impedir esse aumento do DOPAC, também impede a ação neuroinflamatória, desculpa, e estresse oxidativo, e a junção dos dois, somente nos grupos que tiveram o BBG mais anfetamina, teve o aumento da expressão da NTPase 1 e ativação astrocitária, que é o que a gente imagina que esteja agindo para combater aquela situação. E tudo isso, tanto periférico e tanto central, vai refletir no comportamento, que a gente vê, então, que a anfetamina aumenta a locomoção dos animais e o tratamento com BBG consegue prevenir esse aumento exacerbado. Então, se a gente analisa de novo essa caixinha, a gente consegue ver que, de fato, nós conseguimos demonstrar que o receptor P2X7, ele atua no desequilíbrio dopaminérgico, também na inflamação, na citotoxicidade. Então, ele está participando desse padrão neurodegenerativo do transtorno bipolar. E, como conclusão, então, o P2X7 ele participa da fisiopatologia desse modelo de mania, sendo a via dopaminérgica e a astrogliose central nessa modulação. A gente pode sugerir que o bloqueio farmacológico do P2X7 ele seja uma alternativa interessante de opção adjunta ao tratamento farmacológico do transtorno bipolar. Então, o P2X7 não é somente, não faz só parte da patofisiologia da mania, mas a gente sugere como um novo alvo terapêutico. Mas, para se perguntar o envolvimento do P2X7 na fisiopatologia do transtorno bipolar, a gente precisa de pacientes, porque, como eu comentei, o modelo animal ele tem essa limitação intrínseca de não demonstrar toda a complexidade do transtorno bipolar. Então, com esse pezinho na clínica que eu sempre tive, essa conexão, enfim, meu sonho sempre foi tentar um clinical trial com o antagonista do P2X7, mas na época que, enfim, tive essa ideia, não era possível, porque era ainda muito difícil algum antagonista que cruzasse a barreira hematocefálica. Hoje em dia, nos últimos 2, 3 anos, já tem algumas opções. Então, eu imagino que mais para o futuro, isso vai ser certamente um passo que vai acontecer. Mas, sem essa opção, a gente estava pensando, bom, a gente tem amostras de pacientes, como é que a gente pode explorar isso para tentar entender o envolvimento do P2X7? Bem, o gene do receptor P2X7, ele tem 13 exons e ele é altamente polimórfico, como vocês podem ver. Cada uma desses numerozinhos é um polimorfismo que já foi reconhecido. Polimorfismos, eles são SNPs, né, que são uma modificação de nucleotídeo único. E muitos deles já foram relacionados com várias doenças, inclusive com doenças psiquiátricas, como ansiedade e, inclusive, depressão maior.
A gente não quis se ater a esses que já tinham alguma ligação com transtornos psiquiátricos, porque eles já foram bastante estudados e tem tantos resultados incongruentes que nós pensamos em tentar escolher um outro alvo para, quem sabe, adicionar algo novo nessa literatura. E, de fato, a gente se interessou por esse polimorfismo aqui, o 1513AC. Ele é muito relacionado a doenças inflamatórias, e até onde, quando a gente publicou esse artigo, nenhum artigo até então tinha relacionado esse polimorfismo com transtornos psiquiátricos. E ele, basicamente, ele troca uma adenina por uma citosina, aqui na região C-terminal do receptor P2X7. Então, ao invés de ter uma glutamina, ele vai ter uma alanina na região 496. E isso leva a perder a atividade do receptor P2X7, porque a sua longa cauda C-terminal é responsável por muitas das suas atividades. Então, o que a gente fez? A gente recrutou 154 pacientes com transtorno bipolar, 184 controles. A gente analisou, então, o genótipo desses pacientes, observamos os alelos dos genótipos. Dentre os alelos A e C, nós observamos uma diferença significativa, o que indica que temos menos alelo C do que alelo A. Mas quando nós olhamos no genótipo, que é quando tu pareia os alelos, a gente não viu nenhuma diferença significativa. Entretanto, se tu olha para esse gráfico aqui à direita, tu consegue perceber visualmente que existe uma tendência de se ter mais AA e AC no transtorno bipolar, não é mesmo? Em comparação ao controle. E, de fato, quando a gente separou e juntou o AA com o AC, a gente viu uma tendência, um P de 0,05, de que, de fato, os pacientes com transtorno bipolar, eles possuem mais AA e AC do que os controles, indicando, então, que eles têm menos CC. E esse artigo aqui, um pouquinho mais antigo, ele demonstrou que quem possui o receptor, o genótipo AA, possui 100% da atividade do receptor P2X7. Quem possui AC, possui somente 50% da atividade do receptor P2X7. E quem possui CC, perde totalmente a funcionalidade do receptor P2X7. E isso, então, foi relacionado já como sendo protetivo contra efeitos citotóxicos. Se a gente for pensar, então, que pacientes com transtorno bipolar, eles têm menos esse perfil protetivo contra efeitos citotóxicos, pode indicar que os pacientes com transtorno bipolar, eles têm um receptor purinérgico mais ativo, mais reativo, que pode ser, então, um prognóstico ruim para a doença. Nós fizemos também a expressão gênica e análise do imunoconteúdo do receptor P2X7 em células mononucleares sanguíneas de uma subpopulação desses pacientes, 22 contra 18 controles, e a gente não viu diferença significativa entre, não entre a expressão gênica e nem no imunoconteúdo, demonstrando, então, que a expressão do receptor P2X7 está normal, a proteína está lá normal, só que, como a gente viu pelo perfil da expressão do genótipo, os pacientes com transtorno de humor bipolar, eles têm um P2X7 mais reativo do que os controles. E qual seria o impacto de ter uma maior frequência de P2X7 ativo? Bom, a gente já viu que o receptor P2X7, ele já tem alguns resultados bastante não positivos para quando exposto a algum estresse. Então, talvez demonstre que os pacientes, eles têm essa disposição a ter uma reação mais amplificada negativa do receptor P2X7. Então, a frequência do polimorfismo 1513AC, ele é um importante achado para o entendimento da fisiopatologia do transtorno bipolar, assim como um potencial biomarcador de predição e diagnóstico da doença. Claro que os nossos números, a gente tem algumas limitações para estudos genéticos, o ideal são números bastante maiores, mas se com esse número limitado a gente já conseguir ver uma tendência interessante, certamente esse estudo tem que ser expandido e quando vê, potencialmente, essa sugestão de biomarcador possa ser aceita. Bem, não só de P2X7 existe sistema purinérgico, não é mesmo?
Então, a gente também se perguntou se alguma outro componente do sistema purinérgico pode estar, enfim, desbalanceado, envolvido na patofisiologia do transtorno bipolar. E uma característica muito importante para o transtorno bipolar é a disfunção cognitiva que esses pacientes eles possuem e a perda de funcionalidade. O que leva a uma redução na qualidade de vida dos pacientes, mesmo quando eles estão eutímicos. Então, quando eles estão naquela fase que eu comentei para vocês, que eles não estão nem maníacos nem deprimidos, eles estão com a remissão dos sintomas, mesmo assim, eles têm uma redução de qualidade de vida. E isso se deve porque, se a gente olhar aqui, é muito mais complexo do que somente 2 polos, o transtorno bipolar. Imagina estar exposto a essa flutuação de humor constante. Isso leva a danos psicossociais bastante grandes para o paciente. Funcionalidade, ele é um conceito bastante complexo de se explicar e de se entender. É uma coisa bastante clínica. Claro que isso foi uma sugestão de análise dos meus orientadores psiquiatras, de se analisar, mas principalmente porque aqui nesse gráfico a gente pode ver que brancos são pessoas normais, pessoas, no caso, saudáveis. Em rosa, pessoas com esquizofrenia. Em roxo, pessoas com transtorno bipolar. A gente pode ver, então, aqui as ondinhas que demonstram qual é a flutuação e quanto que se comparando entre transtorno bipolar e esquizofrenia. Aqui a gente pode ver o que se considera como funcionalidade, que seria, então, memória de trabalho, atenção, aprendizado verbal, aprendizado visual, processamento e velocidade de informação, resolução de problemas. Então, tudo isso é considerado nessa caracterização de funcionalidade. E a gente pode ver aqui que, em comparação à esquizofrenia, que é considerada a doença psiquiátrica mais devastadora que existe, o transtorno bipolar, muitas vezes, em alguma dessas características, ele está bastante similar à esquizofrenia. Isso provavelmente explica, então, por que o transtorno bipolar ele é considerado uma das 10 causas de incapacitação mundial. A adenosina, ela tem sido muito relacionada à cognição, à memória, e a gente se perguntou, talvez, também esteja relacionada à funcionalidade. Por quê? Porque ela é uma molécula neuroprotetora, como eu já comentei, ela é uma molécula anti-inflamatória, e ela é associada a uma orquestrada resposta anti-inflamatória que envolve praticamente todos os receptores adenosinérgicos, que vai diminuir a liberação de citocinas e também a produção e a liberação de espécies reativas de oxigênio. Mas aí, se vocês me perguntam qual que é a relação, o que já tinha na literatura sobre adenosina e transtorno bipolar, não muito. Entretanto, o allopurinol, que é um medicamento utilizado para gota, ele é um inibidor da xantina oxidase, então ele para essa conversão de hipoxantina a xantina e ácido úrico. Ele é justamente utilizado para gota, mas ele também já foi utilizado em alguns estudos clínicos para transtorno bipolar, e foi observada uma redução de sintomas maníacos por esse medicamento, e basicamente a ideia dele é aumentar os níveis de adenosina. Então, administrando allopurinol para os pacientes e aumentando os níveis de adenosina, consequentemente, isso levou a uma redução dos episódios maníacos. Então, a gente pensou, vamos avaliar os níveis de adenosina para ver se, por algum acaso ou motivo, os pacientes eles têm uma diminuição ou algum imbalanço nessa quantificação. Recrutamos, então, 24 pacientes com transtorno bipolar, 25 controles, pareados por sexo e idade. Aqui está a distribuição demográfica deles. E a gente, de fato, observou que os níveis de adenosina periféricos desses pacientes, eles estão diminuídos em comparação ao controle. Somente os níveis de adenosina, nenhuma outra comparação foi significativa. E, embora eles sejam eutímicos, a gente pode observar uma significativa aumento na escala de depressão desses pacientes. Então, os pacientes com transtorno bipolar
mesmo estando eutímicos, mesmo estando em remissão, estando considerado bem, eles ainda estão mais depressivos do que os controles. E a FAST, ela é uma escala que avalia a funcionalidade. Então, só para vocês terem uma ideia, é exatamente isso aqui que o paciente ele completa. Ele marca, então, nenhum, pouco, bastante ou muito. Então, o score da FAST vai de 0 a 72. Então, algumas das categorias são autonomia, ser responsável pelas tarefas de casa, se mora sozinho, trabalho, se consegue realizar um trabalho remunerado, se obtém o rendimento previsto no trabalho, cognição, se concentra-se em uma leitura, um filme, se resolve adequadamente os problemas, finanças, se administra seu próprio dinheiro, relações interpessoais, se consegue manter uma amizade, lazer, se consegue praticar esportes ou exercícios. Então, o que se espera é que pessoas saudáveis marquem menos, né, porque elas têm pouca ou nenhuma dificuldade nessas atividades diárias, e os pacientes que têm pouca funcionalidade, eles marcam mais. Como a gente esperava, pacientes, mesmo em estado eutímico, eles marcam muito mais nessa escala. Então, eles têm uma funcionalidade diminuída, eles têm uma dificuldade muito maior nessas atividades diárias. E daí, a gente tentou uma correlação entre esse pior diagnóstico. Então, quanto mais depressivo os pacientes estavam, menores os níveis de adenosina que eles tinham. E aqui, quanto maior a pontuação na FAST, eu acho que eu passei o tempo, eu vou confirmar. Será? Eu ouvi um barulho de mensagem, vocês estão falando comigo? Ana, quer... Não, pode seguir. Ah, tá, desculpa, é que eu ouvi um plim, pensei, ai meu Deus, estão me dizendo pra parar. Foi só um comentário. Ah, tá. É que eu não vejo ninguém, eu até pensei, será que eu tô falando assim há meia hora sozinha e nem sei? Tá, desculpa, gente, vou voltar aqui. Tá, então também, a pontuação da FAST, que é essa escala de funcionalidade, ela aumenta, quanto maior essa pontuação, ou seja, quanto pior, menores os níveis de adenosina, principalmente em pacientes. O que a gente fez, então? A gente pegou a mediana dessa escala, a gente dividiu, então, entre baixo prejuízo de funcionalidade. Deixa eu só voltar o meu pointer. A gente dividiu entre baixo prejuízo de funcionalidade, pessoas que pontuaram menos de 25, e maior que 25 para pessoas com alto prejuízo de funcionalidade. E a gente observou que os níveis de adenosina são ainda menores, quanto pior é esse prejuízo, demonstrando, então, que a adenosina ela se correlaciona muito com essa perda no prejuízo da funcionalidade. Perda no prejuízo, não, no prejuízo da funcionalidade. Bem, isso aqui é um gráfico que mostra uma teoria de neuroprogressão no transtorno bipolar. Então, a gente pode ver aqui que durante o período de vida, a pessoa ela tem diferentes estágios, diferentes momentos, quando tem poucos episódios, muitos episódios, e uma cronicidade que já tem menos episódios agudos e permanece muito mais em eutimia. A gente pode ver que a carga alostática ela vai aumentando, que é a capacidade de lidar com problemas e estresse durante a vida. E a funcionalidade, por outro lado, ela vai diminuindo com o tempo. Como a gente viu, a adenosina, ela se correlacionou muito bem com essa diminuição de funcionalidade. Então, a nossa conclusão foi que os níveis séricos de adenosina, eles possuem interessante potencial para se tornar um multibiomarcador para o transtorno bipolar, tanto para diagnóstico, porque ela pode separar, né, quem tem o diagnóstico de transtorno bipolar e quem não tem, mas também para diagnóstico, para progressão de doença. Porque como a gente pode ver, quanto pior a pessoa estava no quesito depressão e funcionalidade, menores eram os níveis de adenosina. Então, aí outra sugestão de biomarcador interessante. A gente fala muito enfim, estou falando muito aqui de biomarcador, porque, enfim, encontrar um biomarcador para um transtorno psiquiátrico é um sonho de qualquer pesquisador da área, porque o diagnóstico ele é basicamente clínico, o que leva a ter vários problemas de diagnóstico, porque, principalmente para transtorno bipolar,
que a pessoa, ela às vezes é tratada por anos como paciente de depressão, até que ela tem um período de mania, e daí se dão conta que estão tratando essa pessoa de maneira equivocada por mais de 10 anos. Então, o transtorno bipolar ele é mais complicado ainda de ser diagnosticado, e ter um possível biomarcador é realmente um resultado muito importante, muito querido pelos pesquisadores. E, por último, a gente se perguntou se, bem, está parecendo que o receptor P2X7 e que o sistema purinérgico, ele tem muito a ver com a fisiopatologia do transtorno bipolar, sendo até fundamental, né, para o comportamento animal que a gente observou, tendo coisas interessantes também no âmbito de pacientes. Então, a gente pensou, será que quando vê o sistema purinérgico como um todo, ele já está sendo tratado com os tratamentos conhecidos e utilizados para o transtorno bipolar? Isso porque o lítio, que é a primeira escolha de tratamento, ele tem uma eficácia muito limitada, efeitos colaterais que eu já comentei, principalmente o controle de glicemia, que tem que ser feito direto, porque o nível entre fazer efeito e ser tóxico para o paciente, ele é bem tênue, então tem que estar sempre controlado. Mas o lítio, ele é a primeira linha de escolha para qualquer fase da doença, para mania, para depressão, para ciclagem rápida. Então, de fato, ele é a primeira escolha. Só que não se sabe ainda as vias de ação do lítio. Se tem algumas ideias de que ele age sobre a GSK3-beta, também algumas coisas sobre fatores neurotróficos, BDNF, também sobre neurotransmissores, diminuindo a apoptose, mas as vias reais de como o lítio está agindo ainda não se é conhecido. Trabalhos anteriores do nosso grupo já tinham demonstrado que o ATP ele é capaz de levar à morte celular em fatias de hipocampo de rato, e que o lítio ele é capaz de prevenir essa morte via receptor P2X7. Só que em fatias de hipocampo de rato, a gente não consegue determinar a separação celular que está acontecendo, porque tu tem todas as células juntas, não é mesmo? Então, seria muito interessante entender, em separado, a ação do lítio sobre células neuronais e microgliais. Então, essa seria basicamente a hipótese desse último trabalho do meu doutorado. Para isso, nós utilizamos células neuronais, PC12, de rato. A gente estabilizou esse regime de tratamento, utilizando, então, 3 dias para ser um tratamento subcrônico com lítio, um estresse de ATP, 3 milimolar, e no 4º dia o experimento. Então, 24 horas depois, a análise. O que a gente pôde observar foi que o lítio ele é capaz de aumentar a viabilidade celular das células PC12. O ATP, 3 milimolar, como esperado, porque isso é uma quantidade bastante grande de ATP, a concentração muito alta. Então, a gente esperava mesmo, usou essa concentração para matar as células. E a gente pode observar que o tratamento com lítio foi capaz de prevenir essa morte neuronal induzida pelo ATP. Quando nós fomos observar por qual via de morte isso estava acontecendo, por citometria de fluxo, a gente pôde ver que o ATP, então, ele aumenta a apoptose total, early mais late da ação, e o tratamento com lítio, ele consegue prevenir essa diferença. Então, a gente sabe que o ATP ele leva à morte celular neuronal, o lítio ele é capaz de prevenir. A gente queria tentar entender por qual via e como isso está acontecendo. A primeira coisa que nos passa pela cabeça, né, quando a gente dá um caminhão de ATP e as células morrem, a gente pensa P2X7, né? Mas fomos analisar o imunoconteúdo de receptor P2X7 nessas células e não vemos nenhuma diferença em nenhum grupo. Fomos, então, analisar se talvez esteja acontecendo a hidrólise desse ATP que a gente está adicionando no meio de cultura pelo lítio, induzido pelo lítio, né? Então, infelizmente, a gente não viu nenhuma diferença no imunoconteúdo da NTPase 3
nem da CD73, e também não conseguimos ver nenhuma diferença na hidrólise de nenhum nucleotídeo. Então, a gente não conseguiu responder por qual via e por como o lítio ele está agindo nas células neuronais para proteger elas. Utilizamos também células microgliais, e nesse caso foram as células N9. Antes de qualquer experimento que se faça com células microgliais, o que tem que se fazer é a padronização, para ver se ela está responsiva a resposta M1, resposta M2 microglial, que basicamente seria então com LPS. A gente administra nessas células LPS, observa os níveis de MCP1, se aumenta, quer dizer que essa célula ela é responsiva ao estado M1, que é o estado pró-inflamatório microglial. Por outro lado, com o tratamento com interleucina 4, quando a gente observa interleucina 10, a concentração, isso demonstra que a microglia ela está no seu estádio M2, que é um estádio anti-inflamatório, indicando então que essas células elas são responsivas, tanto M1 quanto M2, ou seja, a gente pode usá-las. A gente, então, planejou os experimentos como também 3 dias de tratamento com lítio, nessa lógica subcrônica, e no 3º dia, administramos, então, depois da última tratamento com lítio, ATP 3 milimolar, e depois de 90 minutos, os experimentos subsequentes. O que nós observamos foi que o ATP 3 milimolar, ele é capaz de aumentar os níveis de nitrito no meio extracelular, o que é uma indicação indireta de ativação dessas células para o seu estado M1, seu estado pró-inflamatório. Então, o ATP é capaz de aumentar isso e, então, gerar ativação microglial. O lítio, por sua vez, ele não teve nenhuma ação sozinho e também não preveniu essa ativação microglial. E, né, também, primeiro pensamento que tivemos, vamos dar uma olhada se o receptor P2X7 ele está mediando essa ativação microglial. E, de fato, quando tratamos com BZATP, que é o agonista seletivo do P2X7, a gente viu que aumentamos, então, a ativação microglial, e o tratamento com lítio também não foi capaz de prevenir. Quando olhamos o imunoconteúdo do receptor P2X7 nessas células, não vimos nenhuma diferença. Então, nós vimos que o ATP ele possui ações diferenciadas, dependendo da célula. Então, nos neurônios, leva a citotoxicidade. Nas microglias, leva a modulação para o estádio M1, ativação microglial, e isso foi via receptor P2X7. O lítio, ele foi capaz de prevenir essa citotoxicidade induzida por ATP. Não sabemos ainda como, então mais estudos são necessários para explorar e para ir mais a fundo, entender como que isso está acontecendo. E o lítio ele não foi capaz de prevenir essa modulação para o estádio M1 microglial. Considerando que a gente sabe que em situações de episódios agudos de transtorno bipolar, existe um aumento dos níveis de ATP no meio extracelular. Esse ATP, como eu comentei anteriormente, ele é capaz de ativar a microglia, que vai ir de um estado de quiescente para um estado ativado. Essa microglia ativada, ela prolifera, ela recruta outras microglias ativadas, que vão formar um pool de microglias ativadas, que vão liberar para o espaço extracelular uma série diferente de moléculas e de moléculas bioativas que vão gerar morte neuronal, que por sua vez vai liberar mais ATP, formando um ciclo de inflamação e excitotoxicidade, mediada pelo ATP e pela ativação do receptor P2X7. Então, a nossa conclusão é que a resposta celular diferenciada ao lítio, ela pode não somente contribuir para o melhor entendimento da sua via de ação, como também abrir caminhos para um novo alvo terapêutico. No caso, antagonizar o receptor P2X7 a fim de prevenir essa ativação microglial associada ao transtorno. Então, a nossa ideia nunca foi de parem de usar lítio e vamos tentar sugerir um antagonista do P2X7 sozinho. A ideia é juntar os dois como uma resposta adjuntiva, no fato de, então, o lítio protege neurônios e se a gente antagonizar o receptor P2X7, essa ativação microglial não acontece também. Então, amplificando, melhorando a eficácia do tratamento com transtorno bipolar.
Então, a minha conclusão nesses 8 anos... nesses 8 anos é que, de uma maneira translacional, a gente conseguiu demonstrar a participação do sistema purinérgico na fisiopatologia do transtorno bipolar, sugerindo ainda um possível biomarcador, tanto para diagnóstico quanto para a progressão da doença, os níveis séricos de adenosina, e ainda um potencial biomarcador genético de predição e diagnóstico da doença, o polimorfismo do P2X7, 1513AC. Assim como contribuímos para o entendimento do mecanismo de ação do lítio e definimos um potencial novo alvo terapêutico para o transtorno, o antagonismo do receptor P2X7 como alvo adjuntivo ao tratamento do transtorno bipolar. Então, nesses anos de estudos do sistema purinérgico, e como eu falei para vocês já, eu tenho esse dom de estar no lugar certo, na hora certa. Eu tive o prazer de conhecer o pai do sistema purinérgico, o Bernstock. Para ser mais específica, eu tive o prazer de entregar uma caipirinha para ele numa das festas do Purinas. E, enfim, foi uma honra. E honra maior foi quando ele, numa revisão que ele publicou em 2017, na sessão do transtorno bipolar, eu fui citada 3 vezes, então pensei, ele me conhece de alguma maneira. Então, isso, enfim, para gente que está começando ainda e quer que a nossa pesquisa, né, tenha impacto e seja importante e seja conhecida e que a gente adicione alguma coisa para a literatura, né? Então, saber disso e ver isso foi um momento muito feliz na minha vida. Outra que também, porque além de estar no lugar certo, na hora certa, eu sou muito metida, como a Ana sempre diz, e eu acabei participando e sou do comitê executivo do Clube de Purinas da Austrália e Nova Zelândia. Eu sou representante de Victoria, que é o estado aqui que eu moro, e consegui ficar por 1 ano e meio com o Bernstock como presidente. Ele já estava um pouquinho debilitado, né, enfim, da idade, né, então ele já não participava mais tanto de reuniões, mas ele mandava e-mails aqui, ele estava sempre ligado no que estava acontecendo. E a gente ia planejar juntos, talvez ele viesse para o Purinas desse ano, que ia ser em maio, mas, enfim, com a situação mundial, né, não aconteceu, e ele acabou falecendo, né, como vocês sabem, mês passado. Então, toda a comunidade purinérgica está ainda de luto, mas, enfim, todo o legado que ele deixou para nós e toda essa motivação, enfim, a gente sempre achou que ele deveria ter ganhado um Nobel, não é mesmo? Nos nossos corações ele ganhou, certamente. Mas também, como a Ana comentou, não só no meio do sistema purinérgico, do mundo purinérgico, eu me senti reconhecida, mas também no mundo do transtorno bipolar, que se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com médicos, psiquiatras, enfim, é bem difícil se colocar sendo pesquisador básico. E, enfim, por ser metida e por aplicar para várias coisas, isso é um segredo que eu compartilho com vocês. Você aplica para 10 coisas e ganha uma, então é quase tentativa e chance. Então, a minha dica é sempre ficar ligado em todas as oportunidades que saem. E quando eu digo ficar ligado, é assim, se nesse ano a chamada de awards para o congresso que vocês gostam saiu em maio, tu perdeu, bota na agenda do ano que vem, 1 mês antes, checar no site, sabe? Então, ter um mapa e ter uns planos, assim, de ir para eventos. Claro que agora a gente está numa situação complicada, né, que não tem como ir para lugar nenhum, mas, enfim, foi assim que eu viajei para vários lugares, sempre ganhando awards e sendo pago as viagens e, enfim, tendo essa vontade de voar as tranças, como diz minha avó. Mas, enfim, ganhei esse award, que é realmente bastante, como se diz, bastante importante para a área do transtorno bipolar, principalmente para jovens investigadores. Então, foi realmente muito, muito maravilhosos os 8 anos da minha vida que eu consigo ver enfim, fui bastante, tive muito retorno com isso.
Último slide, que eu falei bastante, mas acho que estou no tempo ainda, é agradecer à professora Ana e ao Laboratório 22 Eterno, que aqui estão todos os meus coautores queridos, o apoio financeiro que eu tive também por todo esse tempo, e a Aninha, que é braba, quem conhece, mas é um amor também. E, enfim, isso aqui a gente não encontra em lugar do mundo nenhum, pessoal, então aproveitem, porque dá muita saudade. Obrigada, estou aberta a perguntas. Obrigada, Carol. Excelente. Tão bom ver, assim, né, o filme inteiro, porque eu fiquei pensando até que deve ser como um cineasta que dirige um filme, que ele vai ver nos pedaços, quando ele vê ele pronto, é outra visão, né? Maravilhoso. Foi muito bom fazer parte dessa tua história, assim, e como um amigo meu disse, não existe ex-aluno, né? Se vocês forem alunos de alguém, pode se considerar alunos eternos, é a mesma coisa que dizer que tem ex-filho, né? Não existe. Então, agora, claro, Carol é nossa colega, né? Mas, enfim, no coração, sempre como uma pessoa muito especial. Eu vou deixar, então, abrir aqui já temos uma pessoa para fazer uma pergunta, as outras pessoas podem se inscrevendo no chat ali, depois a gente faz mais algumas considerações. Então, a primeira pessoa que se inscreveu foi a Raquel, Lisiane Raquel. Oi, falar. Pessoal, tudo bem? Carol, parabéns pela palestra, realmente inspirador essa trajetória toda, né, para todos nós, e o trabalho realmente incrível. Eu fiquei me perguntando um pouco, que vocês tentaram avaliar bastante a questão da microglia, né, em relação à desordem, à mania, enfim, o bipolar, e não encontraram muitos resultados com o P2X7, né. E aí eu queria te perguntar se vocês não chegaram a dar uma olhada no P2X4, porque tem bastante estudos mostrando a relação, tipo assim, uma que ela é extremamente importante para a microglia, né, por conta da migração, enfim, já tem bastante estudo comprovando a participação junto com o P2Y12, e também porque nos últimos anos saíram muitos trabalhos relacionando o P2X4 com alcoolismo, por exemplo, e aí eu fui dar uma catada agora no PubMed, enquanto você estava falando. Já tem um artigo que saiu esse ano falando de ansiedade relacionada com o P2X4, né? Então, eu fiquei um pouco curiosa se vocês também não avaliaram, né? Que talvez não possa ter dado resultado com o P2X7, mas outro receptor de ATP pode estar envolvido nessa questão. Sim, obrigada, Lizzy. A gente não avaliou especificamente o P2X4, mas tu tem razão. E eu tô agora só tentando me lembrar, não sei se alguém de vocês sabe, se o BBG, ele também antagoniza o P2X4. Eu tenho a impressão que sim. Eu vou abrir meu artigo aqui. Sim, né? Ele antagoniza P2X4 e P2X7. E X1, eu acho também. É o 1, o 2, o 4 e o 7, eu acho. Ah, tá. É. Então, ele estaria bloqueado junto. Então, realmente... Então, como a gente utilizou o camundongo nocaute justamente para provar, para demonstrar que realmente era o P2X7, né? E por isso que a gente continuou usando o BBG, porque o BBG ele é muito mais prático no sentido de que cruza a barreira hematocefálica, é mega barato, né? E, enfim, a gente já sabia exatamente a concentração certinha e tudo mais. Então, por isso que a gente focou mais no P2X7 e, enfim, usou o BBG. Mas, não, a gente infelizmente não focou no P2X4, mas enfim, tem aí quem está interessado, dá para... não, eu até fiquei curiosa também, porque tem alguns trabalhos, eu, enfim, estou estudando algumas coisas com P2X4 agora, que mostram, inclusive, que, por exemplo, em camundongo nocaute de P2X7, existe uma upregulation do P2X4, justamente porque eles estão muito próximos dentro do cromossomo. Então, normalmente, quando bloqueia um, acaba superexpressando o outro para compensar meio que a falta desse receptor, né? Então, eu fiquei pensando, bom, será que nesses animais nocautes, então, não pode estar tendo uma outra, né, enfim, um rebote pelo P2X4? Enfim, é uma opção. Sim, não, realmente, obrigada, vamos ver se a gente toca. Agora, a Rosélia quer fazer uma pergunta. Oi, bom dia a todos.
Bom dia, Roseli. Bom dia. Parabéns, Carol, pela tua apresentação, excelente, tua trajetória é muito linda e, assim, muito bom a gente começar essa sexta-feira, né, com uma palestra tão motivadora e assim, muito legal todas as colocações que tu fizeste. A minha pergunta é no sentido assim, a gente sabe essa dificuldade em avaliar os mecanismos relacionados ao lítio, como tu colocou, nesse teu último trabalho de investigação sobre os mecanismos de ação dele. A minha pergunta é, eu não sei se que não me passou, eu não entendi, mas quando tu trabalhaste lá com os pacientes, não foi possível estabelecer esses pacientes estavam em tratamento com lítio, não foi possível estabelecer alguma relação do tratamento com o purinérgico naquele trabalho relacionado aos pacientes? Sim, não, isso é realmente uma ótima pergunta, porque os pacientes, eu trabalhei só com pacientes eutímicos, e isso basicamente significa que eles estão super medicados, né, porque para eles estarem estabilizados, eles têm que estar medicados, o que faz com que o transtorno bipolar, eles nunca estão só medicados com um medicamento só, geralmente eles são polimedicados, porque é bastante difícil de manipular a doença mesmo. Então, o que a gente preferiu fazer foi controlar estatisticamente para ver se, para tirar o fator medicamento dos nossos resultados, porque a gente não tinha números suficientes para conseguir separar clusters de quem estava usando qual medicamento, entende? E como muitos tomavam vários, é mais difícil ainda de separar. Então, a gente preferiu controlar, tirando, então, esse fator medicamento para ver o resultado. Mas, realmente, ver, né, a ação do lítio seria interessante. Eu acredito que é muito difícil, porque realmente, né, tem vários medicamentos, enfim, mas obrigada pela tua resposta, tá? Sucesso. Continua essa trajetória maravilhosa aí, tá? Abraço. Obrigada. Agora, opa, tá aberto. Agora, a Rosinha, quer fazer uma pergunta? Oi, bom dia. Carolina, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. E uma questão, assim, até que eu queria deixar para os jovens aqui, já que tu colocaste a tua trajetória dessa forma tão bonita, né? É como, na verdade, muitas vezes tem que ter essa, digamos assim, visão para o futuro, né? Pensar já um pouquinho para o futuro dentro do campo da ciência, né? Eu acho isso bem interessante. E eu acho que, no teu caso, assim, eu tenho meus filhos morando fora, é um desafio, né? Tu ir para fora, longe da família, atrás de um sonho, né? Então, isso é uma coisa muito bonita, né? Te dou os parabéns. Outra língua. É tão bom, gente, falar em português, vocês nem sabem. Fazia 2 anos que eu não apresentava em português. Viu? Então, te dou os parabéns, porque eu sei o quanto é um desafio, né? Te desejo, assim, muito, muito sucesso. A minha pergunta é em relação um pouco com a via purinérgica e um pouco uma curiosidade minha. Porque quando tu pensa, assim, num receptor, né, P2X7, nós sabemos que tem uma gama de outras situações envolvidas. E eu sempre me pergunto, quando se busca um biomarcador, ou quando se tenta buscar um antagonismo através de uma enzima, um receptor, o quanto se vai, na verdade, interferir em outros caminhos, né? Outros caminhos que não seriam os que tu desejaria que fossem, né, mexidos nesse momento. Então, dentro desse contexto, como é que tu vê essa tua perspectiva? Não, e realmente, porque o receptor P2X7, ele não é só expresso no sistema nervoso central, né? Ele é expresso nictinamente. Então, de fato, por isso que é tão complicado também transportar para estudo clínico esse antagonismo do receptor P2X7. É por isso também que não se tem nenhum estudo ainda. Foi muito difícil conseguir um que conseguisse ultrapassar a barreira hematocefálica, como eu comentei, só nos últimos 3 anos que conseguiram. E eu imagino que certamente quem trabalha mais com isso, né, que é a Johnson & Johnson, que promoveu esse antagonista que ultrapassa, demorou tanto, porque justamente, né, ele atinge todos os tecidos e deve ter muito efeito colateral. Então, de fato, eu penso nisso também em outras situações que a gente já trabalhou também. Sempre me questiono isso, né? Outra questão que eu tinha quando tu apresentaste ali dos pacientes, eles são eutímicos, mas eu vi que numa característica, quando tu colocaste, eles têm muito hipotireoidismo. Isso é em decorrência da doença ou dos medicamentos?
Pode ser dos dois, porque eles têm muitas comorbidades, mas o uso do lítio aumenta também o hipotireoidismo. Aumenta, então, né? É um dos porquês que também eles aumentam o peso e eles largam a medicação, porque, né, a aderência ao tratamento é um grande problema para quem usa lítio. E tu falaste também da questão dos medicamentos, né? Como demora para surgir um novo medicamento, né? E aí acaba se associando vários que existem. Mas como isso é uma questão que precisa estudo, né? Então, te dou os parabéns, assim, por ter entrado nessa linha, que eu acho que realmente, né, precisa desse esforço, dessa continuidade. E parabéns pela tua trajetória e pelos desafios, né? Pela toda a tua equipe, as pessoas que estiveram contigo nesses, né? Que eu estou vendo a Ana, a Fernando, os outros professores também, né? Que estiveram contigo, parabéns a todos. O professor Kapczynski, o que tu está trabalhando, né? Agora também, então, parabéns. Obrigada. Obrigada, Rosinha. Agora, a Fernanda Morroni, que falou. Oi. Então, Carol, bom te ver. Oi, Fê. Oi, que bom. Eu digo, não posso não dar o meu oi aí, né? Agradecer pelo excelente seminário. Acho que vários comentaram, né? Uma grande alegria, né? A Ana disse bem, a gente não tem ex-alunos, a gente tem colegas, filhos, né? E etc. E te ver aí na Austrália, eu fico mais feliz ainda, né? Imagino que tu está super bem aí. Carol, na realidade, a minha questão, tu já abordaste em relação aos clinical trials, né? Qual era a tua perspectiva? Como é que tu vê quão perto ou quão longe a gente está em relação a isso? Mas também eu queria ver se tu tinha algum comentário em relação às CDs, né? A CD39, CD73, como é que tu vislumbra o bloqueio dessas enzimas, se tu acha que que tem, né, alguma perspectiva particularmente no transtorno bipolar. Mas, assim, na realidade, o que eu queria era dizer que eu estou muito feliz, né? A gente se emociona, né, Ana? A gente fica... E tudo de bom para ti, se Deus quiser, a gente vai se ver logo aí. Obrigada, te espero aqui. Te espero aqui. Tá bem. Pois é, Fê, eu acho que, na verdade, porque está sendo tão promissor, inclusive com esse antagonismo específico que eu comentei dessa molécula da Johnson & Johnson, bom, eles têm o dinheiro, eles têm a tecnologia, se eles estão olhando para isso, eles não perdem dinheiro, né? Então, eu acho que eles realmente veem um futuro nesse antagonismo. E também eu dei uma olhada rápida agora, antes da palestra, para ver o que saiu de último, e eu vi que tem 2 ou 3 já PET scan para localizar o receptor P2X7, para ser utilizado talvez até como um biomarcador para exames de imagem, né? Então, eu acho, sinceramente, que isso vai andar rápido, assim, naquela coisa, né, de 5 anos, 10 anos, andar rápido no contexto clínico, né, que sempre demora mais. Mas eu acho que é muito promissor e, como eu falei, se a Johnson & Johnson está trabalhando nisso, eles devem ter um segundo motivo, assim. Em relação às enzimas, pois então, como a gente observou que no transtorno bipolar a gente tem uma diminuição de adenosina, seria interessante também ver a expressão, né, e atividade enzimática dessas, porque quando vê o porquê é que nós temos uma diminuição de adenosina, eu não investiguei isso, né, quando vê a gente tem um aumento da 5' ou algum problema nisso, então realmente seria muito interessante olhar, mas de fato ninguém publicou nada em relação a isso. Então, quando vê, temos um mestrado, um doutorado aí para alguém que estiver interessado. Com certeza, com certeza. Obrigada, Carol. Beijão grande. Bom, inscritos, não temos mais ninguém, não sei se mais alguém quer fazer apenas um comentário, também pode se manifestar. Então, devido ao avançado da hora para Carol, tudo bem, já é sexta de noite para mim aqui. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta, não dá para dormir mais tarde. Então, eu também gostaria de finalizar e só chamar atenção
reforçar, né, algumas coisas que a gente acaba esquecendo na apresentação. Acabei não citando o nome do professor Pedro Magalhães, que foi o co-orientador da Carol no doutorado, né, também lá do PPG Psiquiatria, enfim, vinculado ao Hospital de Clínicas, que teve uma participação muito importante. A gente não teria aquilo que a gente fala, né, da ciência se complementar, né, eu acho que, infelizmente, no Brasil, não sei se no mundo, mas eu tenho uma visão mais assim do Brasil, essa integração, né, entre a pesquisa básica e a clínica, ela demora, né, ela é difícil, né, então ter podido fazer essa integração, e aí atribuo de novo a Carol, essa capacidade dela de ser tão proativa, assim, vamos lá, nós vamos fazer, né, possibilitou isso. Para nós é uma coisa muito importante. Na verdade, eu acho que essa minha visão dessa dificuldade de conversa entre o básico e o clínico, no caso das nossas pesquisas, ficou muito explícito agora na questão aí do Covid, né? Como essa conversa parece que tem dois grupos falando coisas, né? Então, isso aí dificulta. Vocês imaginem para o leigo, né? Que está agora ouvindo os cientistas falar. Eu tenho ficado muito apavorada, assim, né? Porque eu acho que é uma coisa muito, muito, muito difícil, né? Das pessoas que não estão na área entenderem o que a gente faz, né? Mas, enfim, a gente acredita no que faz e vamos seguir fazendo da maneira que a gente acha que é o correto, né? Então, o Pedro, gostaria de agradecer também, e lembrar que a Carol me apresentou a Roberta, né, que é outra pessoa maravilhosa. Que e o Pedro me apresentou a Roberta. O Pedro me apresentou a Roberta, né, então a Roberta que hoje está lá com o Henning, né, passou pelo nosso laboratório, deixou marcas e ainda não saiu, né, a gente mantém um vínculo de trabalho e colaboração, né, ela em São Paulo e nós aqui. Então, é uma pessoa também especial que viu nesse pacote de pessoas que a Carol, enfim, reuniu em torno, né, para desenvolver o trabalho dela. Então, lembrar também do nome da Robertinha. Então, era isso, né, mais uma vez dizer, assim, muito obrigada. Tivemos, assim, a sorte da Carol ter vindo aqui no verão, né, não fosse isso, entrou em seguida a pandemia, a gente não teria visto a Carol lá no Natal, como a gente pôde encontrar. Mas vamos nos reencontrar todos, né, um dia, em breve. Só para finalizar, na verdade, essa minha fama de ser brava, não sei de onde é que sai. Eu acho que é quando eu estou com a cara séria. Quando eu estou séria, eu fico com uma cara de brava. Quando eu estou rindo, eu fico com a cara de boazinha. E como eu disse, a minha filha uma vez, eu dou uma historinha para vocês, ela trabalhava no banco, e ela ia trabalhar com uma gerente lá, não sei quem, que tinha uma fama de muito braba. E aí os colegas disseram, pá, tu vai trabalhar com a Sandra? Aí ela, o que houve? Qual é o problema? Ela é muito brava, ela disse, não tem problema, eu estou acostumada com a minha mãe. E a Dani, a minha filha, eu acho que me definiu bem. Não sou eu aqui o foco das atenções, mas apenas como a Carol citou, né? Me deu o direito de resposta. Então, eu posso ser brava, mas eu não sou má. Mas credo! Claro que não. Isso foi a Dani que falou. Mãe, tu e a Sandra, vocês são bravas, mas não são más. Não, então eu entendo, é uma brincadeira apenas, né? Isso faz parte da convivência, né? E só a convivência e a intimidade que permite a gente brincar desse jeito, né? Como eu sempre chamei a Carol de metida. E ser metida é muito bom, né? A gente tem que... Metida humana, que eu falava muito alto. Tá silenciando aí agora, pois né? Falou muito alto. Aliás, não é só eu, teu vô também, né? Teu vô também comenta, né? A Ana é a pessoa com cara de braba e, às vezes, braba, mais doce que eu conheço. Exato. Que ela é pequenininha, ela tem que cachorro, manter. É tipo cachorro pequeno, lá que não morde. Né? Então, foi um prazer. Não sei quem falou, acho que foi a Rosa ou a Rosélia, né? A gente começou a sexta-feira com a tua apresentação, foi muito bom, assim, para a gente começar o fim de semana, todo mundo animado, apesar desse desânimo geral mundial, né? Mas que a gente tem que ter esperança e acho que bom se os alunos que estavam assistindo, né, puderam ouvir essa tua
essa tua inspiração, né, de como fazer acontecer as coisas, né? Quando a gente quer, a gente tem que buscar o caminho. Então, mais uma vez, obrigado, Carol. Obrigada a vocês, me senti em casa de novo um pouquinho. Me sempre que... Mas tu tá ainda tu tá ainda participando do clube lá da Nova Zelândia? Sim, mas, né, só reuniões. Tá tudo parado, né? Tá tudo parado, Parado. Então tá, um prazer. Então tá bem, obrigada a vocês. Foi ótimo, Carol, muito inspirador. Eu acho que não só como pesquisa do sistema purinérgico, mas também para todos os novos, que também fica tudo gravado, né? Então, quem quiser ver depois. Mas Sim. Também essa questão de planejamento de pós-graduação, como se faz, eu acho que vale muito a mensagem. Foi ótimo. Eu queria só aproveitar, antes da gente fechar aqui o sistema, lembrar os que ainda estão presentes, né, que a gente quer alimentar nossa página lá do Instagram para divulgar nossos trabalhos. Então, a gente fica aguardando que vocês enviem trabalhos que vocês tenham publicado para a gente divulgar. A gente está divulgando 1 ou 2 por semana. E também fotos antigas, né? Vai acabar que eu vou botar só as minhas, né? Porque o pessoal não está mandando. Então, a gente está pedindo novamente que vocês acompanhem lá as nossas informações lá no Instagram e também colaborem, mandando para o e-mail do clube, artigos, enfim, coisas que vocês queiram divulgar. Então, é difícil dizer tchau, mas vamos ter que encerrar. Então, obrigada a todos. Obrigada, Carol. Obrigada. Muitíssimo obrigada.